Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um encontro. Hoje a gente vai tratar do assunto envolvimento e vai trazer os equipamentos responsáveis por fazer isso e também a atuação do operador. Para começar, o envolvimento serve para garantir a integridade física dos produtos durante a movimentação do pallet pela empilhadeira ou no transporte até o consumidor. Um bom envolvimento evita deslocamento de camadas, de pacotes e até mesmo a queda do pallet. O envolvimento pode ser de dois tipos. Para a embalagem One Way, ele é realizado pela envolvedora, usando o filme Stretch. E para embalagens retornáveis, a cintadora utiliza o fitilho. Vamos vê-las funcionando? Os principais subconjuntos da envolvedora são cabeçote, elevador de pallet, cortador de filme e pinça. O cabeçote é o principal componente da envolvedora, pois ele é o responsável por liberar e estirar o filme no envolvimento do pallet. Ele é constituído por dois motores que controlam o estiramento, um sensor que mede a altura do pallet e outro que controla a presença do filme Stretch. O elevador de pallet faz justamente a elevação do pallet para que ele possa ser envolvido. O cortador tem a função de cortar o filme no fim do processo. Ele faz isso por meio de uma resistência que fica na parte frontal. Já a pinça serve para prender o filme no início e no final do processo de envolvimento. Agora que você já relembrou quais são os subconjuntos da envolvedora, fica mais fácil para ver o processo de envolvimento. Neste exemplo da pau de Arranger San Martin, ele começa com o pallet chegando da palletizadora pelo transporte. Entrando na envolvedora, o pallet para sobre o elevador. Neste momento, o filme Stretch já está no cabeçote, preso pela pinça, para que, quando o pallet for elevado, automaticamente o movimento de envolvimento possa começar. O cabeçote então sobe girando ao redor do pallet para fazer o envolvimento. Ao chegar no topo, ele retorna envolvendo o pallet para garantir as especificações do envolvimento de cada SKU descritas no PTP e finalizar o processo. No final do envolvimento, a pinça segura o stretch e o cortador fixa e corta o filme. Na cintadora, o envolvimento é mais simples, já que o fitilho é colocado apenas na última camada do pallet. Vale lembrar que somente nas garrafeiras de garrafas cheias e rotuladas, sem engate, é que necessitam de fitilhos. A cintadora é fixa no transporte de saída da pau. Quando o pallet passa por ela, ele arrasta o fitilho. E quando chega na posição final, a cintadora solda e corta, finalizando o processo. Para fixar, vamos retomar os dois processos. Na envolvedora, o pallet entra na máquina até o elevador. Ele é elevado até a altura correta para que o cabeçote inicie o movimento de envolver com o stretch. Quando termina, o cortador fixa e corta o filme. O pallet pronto sai no transporte. Na cintadora, o movimento de transporte já envolve o pallet com o fitilho, que é cortado e soldado pela cintadora, deixando o pallet amarrado. Agora que a gente já viu os processos de envolvimento, é importante ficar atento aos detalhes que você, operador, precisa conferir para que os pallets estejam dentro do padrão de qualidade da companhia. E assim, garantam a integridade do pallet. Diariamente, o operador faz algumas análises que sinalizam se o processo de envolvimento está ok ou não ok. Essas análises são obrigatórias e a frequência, o método e os valores assegurados se encontram em dois documentos importantes, no PTP e no Padrão Operacional Qualidade da Palletização. Selecionamos as análises mais importantes da envolvedora One Way. Número de voltas superiores, número de voltas inferiores, número de voltas ao longo do pallet, percentual de estiramento, sobreposição no pallet, sobreposição no envolvimento e integridade da palletização. E para o envolvimento dos retornáveis, você deve fazer as seguintes análises: presença de fitilho e integridade da palletização. Vamos começar pelo número de voltas tanto ao longo do pallet
quanto superiores e inferiores. A análise das voltas é feita visualmente pelo operador, e esse número varia de acordo com o SKU do pallet. As quantidades estão definidas no PTP. Estiramento do filme. Para o operador fazer essa análise, primeiro precisa fazer uma marcação no stretch. Com uma trena ou régua de metal e uma caneta, ele marca um espaço. Depois do processo de envolvimento terminar, ele deve ir até lá e medir a dimensão final da marcação. E aí fazer o cálculo da porcentagem de estiramento, que é comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. E o resultado multiplica por 100. Os valores mínimo e máximo de estiramento de cada SKU estão no PTP. Sobreposição no envolvimento. A análise de sobreposição no envolvimento é bastante simples. Basta que o operador meça o comprimento da parte do filme sobreposta entre uma volta e a sua volta consecutiva no pallet. Para isso, use uma trena ou uma régua de metal. Agora, a sobreposição no pallet. Essa sobreposição é a medição do comprimento do stretch, tomando como ponto inicial de medida o topo do pallet e o ponto final, o local onde o filme termina no pallet. Aqui também deve usar uma trena ou uma régua de metal. E para fechar, a integridade da palletização. Essa análise é composta por 5 itens de verificação que o operador tem que observar: centralização de produto no pallet, ausência de avarias e pacotes mal formados, alinhamento entre camadas, ausência de pacotes projetados ou falta de pacotes e centralização da folha separadora. Os produtos paletizados devem estar alinhados com as 4 laterais do pallet e não podem ultrapassar os limites da sua base. O deslocamento dos pacotes deve ser menor que 1 centímetro para todos os SKUs. Os pallets não podem apresentar avarias, vazamentos ou pacotes mal formados. Se o operador identificar alguma dessas falhas, ele precisa conversar com demais operadores da linha para avaliar se teve falha no processo de empacotamento, transporte ou palletização. Todas as camadas do pallet precisam estar alinhadas, sejam em comparação às camadas inferiores ou às superiores. O deslocamento entre elas deve ser menor ou igual a 2 centímetros. A ausência de pacotes projetados ou falta de pacote no pallet também é uma análise importante. Esses pacotes projetados vão sofrer avarias no armazenamento e transporte. Por isso, o deslocamento desse pacote deve ser menor ou igual a 2 centímetros. A falta de pacote na camada interfere na qualidade da palletização e já deve ser considerada como um não ok. Quando as folhas separadoras dos pallets estiverem descentralizadas, acima da especificação, que é menor do que 2 centímetros, o pallet deverá ser desfeito até a camada com falha e trocar a folha. Afinal, essa folha está aí para manter a estabilidade do pallet e para evitar contato direto entre as embalagens. Conhecendo melhor os equipamentos e os processos, podemos agora falar um pouco sobre a atuação do operador em alguns reparos simples que normalizam a produção. A gente selecionou uma manutenção autônoma para cada tipo de envolvimento. Vamos ver? Quando o filme está mais estirado do que o apropriado, é perigoso romper e comprometer a camada. Para verificar isso, o operador deve primeiro calcular o estiramento atual da formação, como a gente falou aqui antes. Depois, verificar se está dentro do valor recomendado por SKU. Se não estiver, ele precisa regular o tensionamento do freio do cabeçote. Você também pode pedir ajuda do GPA se for necessário. Um fitilho muito apertado pode comprometer a camada ou pode arrebentar. E se ele está frouxo, acaba caindo e não cumpre o seu papel de prender a camada. Então o operador precisa fazer a regulagem da pressão de ar no sistema pneumático e checar o valor no manômetro que fica na lateral da cintadora. Bem, sobre envolvimento, são essas as informações que a gente queria trazer para vocês. Então, até o próximo encontro!
Nessa unidade de estudo, vimos o processo de envolvimento, o processo de aplicação de stretch, o processo de aplicação do fitilho, as especificações do padrão técnico do processo de envolvimento, ou PTP, a atuação do operador em fazer a regulagem do percentual de estiramento, conforme parâmetros de especificação, e a regulagem da pressão de ar do sistema de tensão do fitilho.